No volume 3 do mangá no Hako, tivemos aí as disputas do Taiki e da Shinatsu nos seus torneios para eles conseguirem ir para a Nacional. O Taiki infelizmente não conseguiu, ele acabou sendo derrotado e agora vem todo esse desânimo dele com respeito a isso. Não somente isso, agora a Shinatsu está se preparando também para ir para a Nacional, já se ela conseguiu essa vaga, ela e a equipe dela. O contato que eles tinham, né, acabou que diminuindo um pouco, porque ela tem o tempo de treinamento e principalmente também por questões de provas da escola e tudo mais, acabou afastando um pouco os dois. Até que então o Taiki, ele adoece e então a Shinatsu cuida dele. Então nesse momento termina o volume 3. E vamos entender um pouquinho todos os principais destaques do volume 4 de Ao no Hako, Blue Box. Acompanhe esse vídeo e deixe o seu like, comente o que você está achando da obra, que mais vídeos como esses vão sair. O capítulo 26 é o primeiro capítulo desse volume e ele literalmente começa exatamente como terminou o anterior. O Taiki, ele tá doente e a Shinatsu está cuidando dele. O Taiki, ele queria exatamente que isso não acontecesse, porque ele não quer que a Shinatsu, por exemplo, acabe adoecendo, pegando a gripe dele e tudo mais. Mas ela não tá nem aí, ela vai cuidar dele, ela cuida dele e tudo mais. E é então que vem então os desabafos. O Taiki fala um pouquinho sobre a questão que ele vem passado, toda essa tristeza desde que ele perdeu. E ele fala também com questão que ele se superestimava e se achava de certa forma bom demais, a evolução que ele estava tendo. As preliminares só meio que acordou ele para a vida e que ele precisa ainda melhorar muito e ele estava sonhando alto demais. Então que a própria Shinatsu fala que ela também às vezes pensa assim, só que ela também fala que não tem problema sonhar alto, querer sempre pensar sempre ser o melhor, porque se você tem um objetivo que faça você correr atrás dele todos os dias, isso já é bom. Então ambos têm os seus objetivos. O Taiki inclusive tem mais de um objetivo fora o Diba Nacional, que é um dia se declarar para a própria Shinatsu. Então com esses objetivos em mente, ele então vai em frente. O que acontece é que toda essa conversa acaba que a Shinatsu acaba tropeçando e os dois caem na cama, o que deixa o Taiki um pouquinho desconfortável, mesmo depois do dia seguinte. A questão é que no dia seguinte, a turma dele, os amigos dele em questão, estão aí na escola limpando a piscina e tudo mais, todo mundo se divertindo, o Taiki só pensando no que aconteceu na noite anterior. Tanto que eles pedem até alguns conselhos pro Haryu com respeito a Shinatsu, para saber se existe alguma forma de saber se ela tá interessada nele ou não. O Haryu simplesmente fala que isso depende, né, de pessoa para pessoa. Mas um ponto que ele falou é que normalmente a Shinatsu, ela não tem problemas de conversar tanto com garotos quanto garotas, mas ela normalmente não faz contato físico com qualquer pessoa. Então será que o que aconteceu na noite anterior tem alguma coisa a ver, alguma evolução em relação aos dois? Existe esse ponto aí. Nesse volume, uma coisa bem interessante que eu gostei de ver foi enfim, a interação da Shinatsu com os pais do Taiki. Normalmente a gente só vê a interação dos dois. E é interessante ver ela interagindo com os pais do Taiki, inclusive com o pai do Taiki, que não é tão presente na história. E ele fala, né, que ele não era tão de acordo com a Shinatsui, mas a esposa dele acabou convencendo ele. Então ele meio que falou que sente até orgulho das conquistas que ela teve, principalmente dela ter ido para a Nacional. Então isso aí dá uma certa alegria para ele, né? Ela praticamente é da casa. Então foi interessante ver como é que é a interação dela com o restante da família. Acontece que daqueles momentos onde estavam limpando a piscina e tudo mais, a própria Shinatsu pareceu estar um pouquinho incomodada quando o Taiki falava com respeito ao acontecimento da noite anterior, no caso, caído na cama e tudo mais, e o que pode ser um pouco incômodo, tanto que depois dessa conversa que ele teve com os pais do Taiki, os dois eles vão no mercado comprar algumas coisas, e a Shinatsu fala como se botando alguns limites entre a interação dos dois, e que talvez esse contato que eles fizeram não foi tão legal assim. Então isso acabou meio que estipulando um limite entre os dois assim. Então o que poderia parecer uma evolução, na verdade foi um retrocesso de certa forma. Então, e é com esse clima então que as férias de verão iniciam. O Taiki ele ficou meio pensativo por conta disso. As aulas elas vão dar umas pausas por conta das férias de verão. E agora também tanto o Taiki quanto alguns outros colegas de classe vão tirar até um tempo para estudar também, botar as atividades em dia e tudo mais. Fora que também tem os treinos, o badminton do Taiki e o basquete com a Shinatsu, principalmente a Shinatsu porque ela vai participar da Nacional. O Taiki ele foi convidado para um treinamento especial aí, tanto ele
o Haryu e outros também. E é então que entra aí um dos pontos mais centrais desse volume, que é com respeito ao festival, a queima de fogos e tudo mais. A Hina, ela tá muito interessada em participar. Ela havia participado uma vez e agora ela quer participar mais uma vez. E até conversando com o Taiki, ela relembra que a última vez que ela participou foi exatamente no momento que ela conheceu o Taiki. Foi lá que eles tiveram o primeiro contato e desde então a amizade deles vem começado e vem evoluído. E agora a Hina, tomando uma atitude, né, ganhando coragem, ela então convida ele mais uma vez, os dois irem para esse próximo festival, os dois juntos. Então, uma boa oportunidade para os dois. Então, ela faz esse convite para ele e ele aceita, logicamente. Só que aí existe um ponto aí nessa história toda. Isso porque, por conta de alguns problemas de comunicação, para falar a verdade, é por conta realmente porque o Taiki não entendeu direito, né? A Hina, ela tinha um propósito, que ela era ficar junto com o Taiki, os dois juntos no festival. Só que o Taiki, como ele é alguém que um pouco cabeça de vento, de certa forma, principalmente com relação à Hina e os sentimentos dela, porque ele não entende, ele então pensou que ela só estava convidando alguns amigos. Então o que ele faz? Ele convida o Ryu, que é o amigo dele, para ele também participar. O Ryu também acaba de certa forma entendendo a situação, porque ele falou que a Hina só havia convidado ele, então ele entendeu, principalmente porque ele já entende um pouquinho os sentimentos da Hina. Então pelo menos o Ryu entendeu a situação. E é então que a Hina também fica sabendo dessa confusão toda, e ela então percebe que ela estragou tudo, que ela podia ter sido mais pontual, e agora ela não tem nem sequer mais coragem de falar que não, na verdade eu só queria ir com você e tudo mais. Só que isso aí acabou virando uma certa confusão, e acabou que ela simplesmente foi na onda. Ela convidou as amigas dela, só que a questão é que todas as amigas dela já estavam ocupadas em algumas outras coisas. Alguns iam pro festival só que com outras amigas, alguns iam ficar com a família, outros iam ficar com namorados e tudo mais. Então acabou que fazendo toda essa confusão toda. E não teve jeito, só os três amigos de longa data foram então compromissados aí pro festival. Então, com relação ao treinamento, né, teve o treinamento que o Haryu convidou o Taiki, que inclusive é o treinamento, logo depois de terminar o treinamento ele teria que ir correndo para esse festival, que é praticamente um perto do horário do outro. Então o Taiki meio que fica bem ocupado nesse dia. O que acontece é que nesse treinamento estava lá nada mais, nada menos que o próprio Ryodo. Então caso você não lembre quem é ele, o Ryodo foi o responsável por eliminar o Haryu. É bem superior, no caso, ele sempre vence, é o principal rival do Taiki. Ou seja, alguém que é superior ao Taiki foi derrotado pelo Ryodo. O Ryodo é um dos que, segundo o que foi falado no volume anterior, até existe suposições de ser cotado para as Olimpíadas. Então ele realmente é alguém bem forte no badminton. E ele estava nesse treinamento. E acontece que ele mesmo começou a também dar conselhos para o Taiki, porque ele viu as partidas dele e viu que ele precisava melhorar em alguns pontos. E foi isso que ele fez. Inclusive, mais um ponto positivo no Taiki, que eu acho que eu já cheguei a falar isso nos vídeos anteriores, que é que o Taiki, ele entende muito rápido. O Ryodo deu a dica do que ele precisava fazer e como ele precisava fazer. Ele simplesmente fez da forma e ele percebeu que a forma que ele fez foi muito melhor. Então, o Taiki aos poucos vem mostrar essa evolução. Ele tem capacidade para ser bom, ser muito melhor do que ele já é. Ele tá aprendendo, né? E ele pega muito rápido. E sei que ele pode sim se tornar muito superior do que ele já é. Então, terminado todo esse treinamento, um treinamento muito pesado, para falar a verdade. O próprio Taiki percebe então isso depois de terminar o treino, mas ele tinha que partir agora pro festival. Antes dele ir pro festival, ele recebe a mensagem do Ryu dizendo que ele não iria participar. Por quê? Estava doente. Agora, se é verdade ou não, já não sabemos. Mas, pelo menos mostrou lá ele na casa dele, na cama. Então, talvez tenha um pouquinho de verdade nisso. Não sei ao certo, né? A expressão dele não mostra ser de alguém doente. Mas, enfim, o que acontece é que o que poderia ser 3 pessoas, ficou 2. A Hina disse que não tem problema, ser só os 2 e é isso que acontece. Então, o plano da Hina, de certa forma, mesmo sendo diferente do que ele imaginava, deu certo. Os 2 agora vão ir juntos para o festival, somente os 2. Ela então se arruma, se prepara bem e vai com toda aquela vestimenta, né? Então, que impressiona até o próprio Taiki. E os 2 participam lá, os 2 veem os fogos juntos. A Shinatsu estava por lá e ela viu então os 2 lá juntos. Eu acho bem legal, interessante como que o Taiki e a Hina, eles se dão bem juntos. Eles têm uma amizade de longa duração, né?
a Hina, inclusive, essa amizade de longa duração vem evoluindo de uma forma diferente, porque vem começar de uma amizade e vem evoluindo para algo mais amoroso. Enquanto o Taiki, ele realmente não evoluiu para esse lado, principalmente porque o interesse amoroso dele é na Chinatsu. Então, isso é um ponto aí. Mas é bem interessante, eu gosto muito de ver a interação dos dois juntos. Realmente algo bem legal, bem interessante. Mas o que acontece é que no final, terminados os fogos, eles deram uma pausa de 20 minutos, né? Os holofotes pararam e tudo mais. O Taiki então resolveu dar uma saída. E nessa saída ele encontra Chinatsu. Chinatsu que estava lá conversando com a criança, que às vezes é perdido. Então os dois eles se encontram. E o resto da história, somente no volume 5. Então se você quiser dar uma olhadinha e saber tudo o que aconteceu no volume 5, um resumo geral aí. Então o seu apoio é muito importante. Também para o próximo vídeo estar saindo o mais rápido possível. Eu sempre tento trazer o mais rápido possível, mas acaba que demora um pouco. Eu vou tentar ser mais pontual nesse ponto. De qualquer forma, comente o que você está achando aí, o que você acha de Anohako e o que você espera também para as próximas evoluções aí. Comente qual é o seu personagem favorito. Quero saber a opinião de vocês. Eu tenho o meu, Hina. A minha opinião é até então um dos personagens que eu mais gosto da obra. E eu quero saber de vocês também. Então, o vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.